Olá, nono período, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre partes e procuradores. O joguinho de slide já está lá no Classroom para vocês olharem, tá bom? Bom, o conceito de parte não é diferente do que vocês já estudaram no processo civil, né? As partes são aqueles sujeitos interessados no resultado do processo, que o resultado ele seja favorável. É a pessoa que ajuiza, que postula a prestação jurisdicional e aquela em face de quem a prestação jurisdicional é ajuizada. No processo do trabalho, por conta da origem da Justiça do Trabalho, que nós já estudamos na aula específica, a CLT não fala, não adota a nomenclatura de autor e réu. Ela fala reclamante como sendo o sinônimo de autor e reclamado como sendo o sinônimo de réu. Esse vocabulário reclamante, reclamado, são usados quando a gente está falando de uma ação individual, de uma reclamatória trabalhista e durante a fase de conhecimento, porque quando a gente estiver na fase de execução, a gente diz exequente e executado, mesmo a CLT acaba adotando essa nomenclatura também, tá? Porém, quando nós estivermos numa ação específica, que é o dissídio coletivo, que vai ser tema, inclusive, do seminário da N2 da gente, a CLT ela usa uma nomenclatura diferente. Ela fala em suscitante, a parte que é juízo, dissídio coletivo, e suscitado, a parte em face de quem esse dissídio coletivo é ajuizado. Já que a gente está falando de procedimento especial, existe um outro procedimento que também vai ser tema dos nossos seminários da N2, que é o inquérito judicial para apuração de falta grave, e que a CLT também adota uma nomenclatura diferente, como sendo requerente, aquele que ajuiza o inquérito judicial para apuração de falta grave, que lá nos seminários nós vamos entender que esse requerente é o empregador, e requerido ou requerida, o trabalhador, o empregado, que fica na parte passiva dessa ação especial, tá? A legitimidade para ser parte no processo do trabalho também não muda daquilo que vocês já estudaram em processo civil, né? As partes, o normal é que eles sejam os titulares que estão no polo ativo e passivo daquela relação jurídica que se tornou conflitada e que está virando então uma relação processual. Quando isso ocorre, por exemplo, o credor vira autor, o devedor vira réu, a gente está falando de uma legitimação ordinária. Mas vocês já estudaram em processo civil, mais especificamente o artigo 18 do CPC, que diz que existe uma possibilidade de que um terceiro ajuize a ação em nome próprio, mas para postular a defesa, o direito alheio. A isso a gente chama de substituição processual ou legitimação extraordinária. Isso tem importância no processo do trabalho. Em primeiro lugar, por força do artigo 8º, inciso 3º da Constituição, que vocês estudaram lá no semestre passado, em direito material, quando vocês viram a figura do sindicato. E um dos papéis que cabe ao sindicato no nosso sistema jurídico é justamente a substituição processual. Durante muito tempo, houve discussão doutrinária e jurisprudencial se essa substituição processual lá do artigo 8º, inciso 3º, ela seria somente nos casos previstos em lei, ou seja, somente quando a lei autorizava o sindicato a agir na condição de substituto processual, ele assim poderia fazê-lo, ou se essa previsão do artigo 8º, inciso 3º, seria uma norma auto-aplicável e prevendo uma substituição processual ampla, tá? Esse debate foi tão profundo que acabou existindo uma súmula do TST, súmula 310, que dizia que o sindicato somente podia atuar como substituto processual quando houvesse previsão em lei. Mas há muitos anos, 2002 ou 2003, se não falha a memória da prof, essa súmula 310 foi cancelada, até por conta de reiterados julgamentos do Supremo Tribunal Federal, de modo que o entendimento que hoje se tem na Justiça do Trabalho é que a substituição processual possível ao sindicato, ela é ampla e irrestrita, e não apenas nas hipóteses previstas em lei. Então, isso é o que a gente fala de legitimação extraordinária ou substituição processual.
Agora, nem sempre as partes estão sozinhas ali no polo ativo e no polo passivo, porque é possível que haja litisconsórcio, que vocês também já estudaram no processo civil, não tem grande diferença aqui no processo do trabalho, tá? O conceito de litisconsórcio é o mesmo que vocês já viram, quando há pluralidade de parte no polo ativo ou no polo passivo. O que tem de peculiaridade é que a CLT tem um artigo específico sobre isso, que é o artigo 842, e que ela diz que é possível você acumular várias reclamações desde que haja identidade de matéria dentro do mesmo processo e desde que propostos por empregados da mesma empresa. Na prática, o que o artigo 842 da CLT está falando é de litisconsórcio ativo. Ah, prof, eu nunca tinha ouvido falar de litisconsórcio ativo na Justiça do Trabalho. É possível? Então, é possível desde que você atenda esses requisitos do 842, ou seja, são matérias idênticas e empregados da mesma empresa. Mas, prof, isso até pode acontecer no mundo real com frequência. Por que a gente não vê tanta ação trabalhista com litisconsórcio ativo? Porque quando a gente permite que 2, 3 ou 4 trabalhadores ajuizem uma única ação em litisconsórcio ativo, a gente acaba tendo uma limitação na quantidade de testemunhas para esse processo. Porque a cota de testemunhas no caso de litisconsórcio ativo é uma cota para todo mundo. Então, não é comum na prática, não porque não haja matérias idênticas que poderiam aproveitar o mesmo processo, mas simplesmente por uma questão de estratégia processual, já que a prova oral acabaria ficando muito limitada, tá bom? Litisconsórcio passivo, isso é super comum na Justiça do Trabalho, porque existe um fenômeno econômico jurídico que vocês também estudaram no semestre passado, que é a terceirização, que através do que uma empresa contrata uma outra empresa para a prestação de um serviço. Quando a gente está diante de uma terceirização, é muito comum que essa reclamatória trabalhista, que eventualmente venha a ser ajuizada por esse trabalhador terceirizado, tenha um litisconsórcio passivo, porque ele ajuiza a ação em face do real empregador, que é quem o contratou, e também ajuiza a ação em face do tomador de serviço, ou seja, da empresa que terceirizou a atividade, pedindo responsabilidade subsidiária ou, dependendo do que aconteceu no caso concreto, até mesmo o vínculo, pedindo o vínculo, se houve uma desnaturação dessa terceirização, se apesar de ser terceirizado, na prática ele agiu como se fosse empregado subordinado direto dessa empresa tomadora de serviço. Então, litisconsórcio passivo, esse sim é comum na Justiça do Trabalho. Bom, a gente já recapitulou o que é ser parte, a gente já recapitulou o que é legitimidade ordinária, extraordinária, litisconsórcio. Vamos agora, nesse momento, relembrar e viver, resgatar um outro conteúdo que vocês também estudaram em Direito Civil, mais especificamente o artigo 70, quando fala entre capacidade de ser parte e capacidade processual. A capacidade de ser parte todo ser humano tem, mas a capacidade processual, ou seja, de estar em juízo, exige a capacidade civil. Portanto, eu tenho que estar apto para a prática dos atos da vida civil e da administração dos meus bens para que eu possa, então, estar em juízo. E existe ainda uma terceira capacidade, que é a capacidade postulatória. No processo do trabalho, a gente usa o latinete de ius postulandi, que é essa capacidade postulatória, capacidade de postular em juízo. E aqui, gente, ó, super atenção, porque é uma diferença do processo civil, tá? No processo do trabalho, está previsto no artigo 791 que, em tese, todas as partes podem praticar pessoalmente os atos processuais, sem a necessidade da contratação de advogado, tá? Então, portanto, esse ius postulandi no processo do trabalho é essa capacidade que a CLT confere às partes, enquanto, claro, né, sujeitos da relação de emprego, para postular diretamente no juízo, para contestar, se defender diretamente no juízo, sem a necessidade de serem representados por advogados. E aí vocês poderiam pensar, ah, prof, mas isso não é assim tão novo, porque isso também existe nos juizados especiais.
É verdade. A lei que criou o JEC também permite esse ius postulante lá nos juizados especiais. Só que lá tem alçada, né, gente? Até 20 salários mínimos você pode postular sozinho. Acima de 20 salários mínimos você tem que contratar um advogado. E no processo do trabalho não existe essa alçada de valores. Preste atenção com isso, já vi cair várias vezes em exame de ordem para confundir vocês, tá? O ius postulandi no processo do trabalho não está atrelado a valor do processo, a valor da causa. Então, portanto, a ação pode valer R$1 milhão e pode ser exercida mediante ius postulandi. Prof, mas então não tem limitação nenhuma? Nunca precisa de advogado na Justiça do Trabalho? Não, gente, calma lá, tá? A gente está estudando artigo de lei 791. Na prática, a teoria é outra, né? Como a gente sempre brinca em sala de aula. Por vários motivos. Primeiro, processo do trabalho hoje é processo eletrônico, é PJE. Se é difícil para a gente que é formado e que está acostumado a lidar com o PJE, imagine para quem vai exercer a capacidade postulatória. Ah, mas a justiça põe lá à disposição servidores para fazer isso. A gente já viu na aula passada, quando a gente viu os atos praticados por secretaria. Em tese até é verdade, gente, mas é uma dificuldade a gente ter ius postulandi hoje em dia exercido aí com um processo eletrônico, né? Então existe uma dificuldade prática de vida real. E fora essa limitação prática de vida real, existe uma limitação prevista em súmula. Ai, prof, lá vem o TST de novo no ativismo judicial, criando coisa que não está na lei. É verdade, gente, como dizia a outra lá da TV, né? É verdade, a gente tem uma súmula, que é a súmula 425 do TST, que limita esse ius postulante, dizendo, olha, até continua existindo, tá, o ius postulante, mas desde que a atuação seja nas varas ou no TRT. Para mim, TST, você precisa contratar um advogado, assim como para ajuizar ações especiais, como ação rescisória, cautelar, mandado de segurança. Então, para essa turma toda, não vale o ius postulante, tá bom, gente? Então, é uma limitação aí que o TST fez no ius postulante. No nosso meeting, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E o último ponto aqui desse joguinho de slides é a intervenção de terceiros no processo do trabalho. Eu vou falar bem pouquinho, porque esse é o tema do nosso trabalhinho complementar da N1, e se a prof fala muito, acabou a graça, né, gente? Para que vocês vão fazer o paper de vocês sobre esse assunto? Mas também, para não dizer que a prof foi cruel e não ajudou nada com o conteúdo do trabalho, vamos falar um pouquinho aqui em sala de aula, tá? Quem está acompanhando o joguinho de slides, procura lá a intervenção de terceiros. Bom, a prof trouxe um conceito do Bezerra Leite, que é bastante completo, sobre essa intervenção de terceiros. E ele fala assim, tá? A prof vai pegar lá só um pouquinho. Ó. Dá-se intervenção de terceiros quando uma pessoa ou ente, não sendo originalmente parte na causa, nela ingressa para defender seus próprios interesses ou de uma das partes primitivas daquela relação jurídica processual. Vocês já estudaram em processo civil que para que seja possível a intervenção de terceiros é preciso que eu tenha um crachá que me acessa esse processo que não é meu. E esse crachá é chamado de interesse jurídico. Não pode ser interesse puramente econômico, tá, gente? Ou seja, tem que existir uma relação de direito material entre eu, que sou um terceiro, e a parte, ou uma das partes, ou as partes, ou aquele objeto que está sendo discutido ali no processo. Tem que existir essa relação jurídica de direito material, que é o meu crachá, que me permite entrar nesse processo, no qual eu sou terceiro. Através da intervenção de terceiros, eu posso me tornar parte ou ser um coadjuvante da parte, dependendo da modalidade da intervenção de terceiros, que é exatamente o tema do trabalho de vocês, tá? Uma outra coisa que a prof queria contar, antecipando já o que vocês vão descobrir na pesquisa, é que a CLT, zipápia, a CLT é omissa sobre intervenção de terceiros no processo do trabalho. Então, a gente fica sempre naquela discussão. Omissão. Posso pegar o CPC?
É compatível? Não é compatível? Existe uma extrema polêmica quanto ao seu cabimento no processo do trabalho. Algumas modalidades mais polêmicas, algumas modalidades menos polêmicas, justamente por conta desse requisito da compatibilidade. Muito importante explorar esse ponto no trabalho de vocês, tá? Mas eu vou dar aqui uma última colherzinha de chá, que é um norte para vocês seguirem e ajudar no trabalho aí da N1, que eu espero que vocês já estejam fazendo, tá? Lembram daquela primeira jornada de direito material e processual do trabalho que aconteceu em Brasília, em novembro de 2007, que a prof contou para vocês em aula? Então, ao final daquele congresso, foram editados aqueles enunciados doutrinários, e um desses enunciados, que é o enunciado 68, trata exatamente sobre a aplicabilidade da intervenção de terceiros no processo do trabalho. A prof colocou lá no joguinho de slides, dê uma olhada, ele tem ali um norte explicando que até é possível a gente pensar em intervenção de terceiros no processo do trabalho quando for para propiciar o atingimento dos fins do processo do trabalho, né? Para garantir uma maior chance de recebimento do crédito, que tem natureza privilegiada. Então, sempre delimitado ali pela utilidade do provimento final. Então, um farol aí para pesquisa de vocês, tá bom? Queridos, a gente termina aqui esse vídeo, então, sobre partes e procuradores, e a gente continua no nosso meeting, na nossa aula, ok? Pareçam, se cuidem, fiquem bem e boa semana.